sempre que você for praticar alguma das atividades ou então você for atender alguma cliente, primeiro passo, analisar o tipo de pele da sua cliente, analisar a tonalidade de pele da cliente. Segundo passo, conversar com ela sobre o estilo de maquiagem que ela deseja e qual é o evento que ela vai participar. E por último, você deve analisar em separado cada parte do rosto dela. Então, a primeira coisa que a gente observa é o tipo de pele da nossa modelo. A gente observa na pele dela alguns pontos de acne. Algumas acnes que estão inflamadas e algumas manchinhas que são de acnes que já estão secas. Então, a gente observa que ela tem uma pele mais oleosa. Agora, a gente vai para o formato do rosto dela. Então, a gente observa uma testa pequena, que tem praticamente a mesma proporção do queixo e dos lábios, e tem a mesma proporção do nariz. Isso é uma característica de um rosto que tem mais harmonia. E a gente percebe a lateral do rosto dela com angulações. Isso é característico de um rosto hexagonal. Agora a gente vai observar os olhos dela. Ela tem um olho que tem um tamanho bom, tanto na pálpebra, que a gente observa que é a região que a gente vai maquiar, quanto o olho dela mesmo. Então, a gente pode aplicar vários tipos de técnica para os olhos dela. E aí, eu vou mostrar para vocês como que você vai dividir esse olho de acordo com as formas que você vai trabalhar. Quando a gente quer trabalhar um esfumado na horizontal, a gente tem sempre que observar onde está o côncavo da nossa cliente, que é a parte mais funda dos olhos. Então, vou tracejar para que vocês possam ver essa diferença. Quando ela abre, é onde fica fundo. Então, este é o côncavo. Vou fechar. A gente tem que observar onde é o ossinho dela, onde marca a parte mais alta dos olhos dela. E esse ossinho a gente vai dividir em 3 partes. Essas 3 partes, elas são 3 partes iguais. São partes que serão divididas em todos os tipos de olhos. A única diferença que a gente vai ter vai ser entre os espaços. São 3 espaços iguais que podem ser menor de acordo com o tamanho do olho nessa área. Então, aqui a gente está trabalhando com os esfumados na horizontal. Normalmente, esse primeiro espaço a gente aplica o iluminador, esse segundo espaço a gente aplica um tom intermediário, esse espaço a gente aplica um tom mais escuro e em cima do côncavo um tom mais escuro ainda. Então, o degradê ele acontece de cima para baixo. Existe uma outra forma de trabalhar, que é na diagonal. Então, como que eu sei o final do olho, o limite que eu tenho para fazer a maquiagem? Vai ser o final do corte do olho, onde termina os cílios, em direção à sobrancelha. Como ela tem uma sobrancelha que tem pelinhos até o final, a gente vai só preencher o pelinho, não tem a necessidade de prolongar essa sobrancelha. Se é uma sobrancelha curta em relação à diagonal, a gente sempre prolonga para criar um desenho mais harmônico para o olho. Então, esse é o nosso limite. Até aqui eu posso esfumar, não posso passar disso. E quando a gente trabalha na diagonal, a gente vai ter a divisão em diagonal. Então, uma parte até o meio, outra parte que divide o meio e o início, que eu posso também dividir em 2 e trabalhar 2 tons. E aí a gente vai trabalhar sempre do escuro para o mais claro. Então, eu trabalho do claro até o meio com o tom mais escuro e do escuro até o canto interno com os tons claros. Então, essas basicamente são as divisões que a gente vai trabalhar em todas as técnicas de olhos. Alguns olhos a gente vai marcar somente até a metade, outros olhos a gente vai marcar até o final, outros olhos a gente vai marcar só em diagonal, vai depender da técnica aplicada. Então, é muito importante conversar com a cliente
para a gente entender o que ela deseja com a maquiagem, qual é o tipo de evento, o horário em que ela vai estar, aquilo que vai realçar melhor os pontos positivos que ela tem, como o tamanho do rosto, o formato do rosto, o recheio e o tamanho dos olhos. E tudo isso vai criar uma maquiagem muito mais bonita e que vai fazer com que a sua cliente fique bem mais satisfeita. Os casos em que os olhos pretos não são indicados. Pessoas que têm o olho muito fundo, porque o preto ele dá profundidade. Tudo aquilo que a gente escurece na maquiagem cria mais profundidade, por isso a gente utiliza também os tons mais escuros nos contornos. Então o olho preto não dá para quem tem olhos muito profundos, porque senão eu vou criar mais profundidade e ela vai ficar com um aspecto de olho muito pesado, como se tivesse levado um soco no olho mesmo. Então, primeiro vamos analisar o formato do rosto da modelo. A gente pode observar que ela tem uma base de testa mais reta, né? Sempre onde nasce o cabelo, a gente observa esse tipo de coisa. As laterais das têmporas e a lateral do rosto são um pouco mais finas. E o queixo com a base mais quadradinha. Isso é característico do rosto hexagonal. É um rosto que tem basicamente 6 lados. Então, a base da testa, a base do queixo, as laterais. Em relação aos olhos dela, a gente observa a tonalidade bem clara e um olho grande. Já o espaço em que a gente vai maquiar é uma área um pouquinho menor. Ela tem um tamanho aqui de côncavo bom, uma profundidade boa no côncavo e uma área boa para a gente poder iluminar. Isso significa que a técnica dos olhos pretos se enquadra para o tipo de olho dela. Além disso, a gente pode observar na pele dela que ela está um pouco levemente ressecada. E ela tem um pouco de olheira, e a olheira dela tem um fundo mais esverdeado, porque a nossa modelo, ela tem a pele bem clara, então esse fundo aparece um pouquinho mais. Então nós vamos trabalhar também corrigindo olheiras e fazendo contornos para ganhar mais profundidade no rosto dela.